Fala pessoal, tudo bem? Preparando mais um editorial aqui para vocês, tá? E a gente vai falar sobre o Braga Neto, né? O que foi vice do Bolsonaro e foi preso, né? O Bolsonaro até questionou, eu usei essa matéria para mostrar para vocês que como que ele poderia ter sido preso por obstruir investigações, se as investigações já foram concluídas. Então, tem alguma coisa errada nessa história, certo? Certo. Mas agora a grande questão é os militares, ou melhor, o Superior Tribunal Militar está com medo de retaliação por parte dos militares. O Braga Neto é um general 4 estrelas. E aí teve uma matéria que foi divulgada no Metrópolis que mostra que a galera do Superior Tribunal Militar tá com aquilo na mão, né? Tá preocupada demais. Vamos falar sobre isso? Então vem comigo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que isso ajuda bastante o canal. Bora começar? Olha só, o Metrópolis divulgou a seguinte matéria. Temendo protestos, né, do povo e dos próprios militares, só para deixar claro para vocês. A Corte Militar, que é o Superior Tribunal Militar, gasta 75 mil com armamentos. O que está acontecendo? Olha, prenderam a galera dos Kids Pretos, né? Alguns generais foram presos, e dessa vez, pela primeira vez na história, um general de 4 estrelas, né, tá preso, né? E por uma prisão que muitos juristas estão reputando ilegal. Por que a prisão pode ser considerada ilegal? Eu me alinho à linha de raciocínio jurídica do André Marsiglia, que é um grande constitucionalista, de que o caso aconteceu há muito tempo, as investigações foram concluídas, portanto, né, prisão ilegal. E aí, o fato da prisão ser ilegal está criando uma revolta dentro da caserna, ou seja, os militares estão, revoltados. E aí há um risco de retaliação. Olha o que diz essa matéria. Com o julgamento de militares envolvidos em atos antidemocráticos no horizonte, o Superior Tribunal Militar abriu uma licitação para adquirir espingardas e munições não letais. Tá? Por que disso? Segundo o edital, o certame, publicado no dia 11 de dezembro, a Corte vai comprar 5 espingardas, além de cartuchos de munição não letal, no valor estimado de 75 mil e 800 mil reais, né? No edital da licitação, a Suprema Corte Militar do Brasil alega que a compra de armamentos se deve ao receio de manifestações contra o Poder Judiciário em Brasília. Tá, deixa eu explicar para vocês. Há aí, né, circulando, inclusive no meio militar, uma discussão que seria de que o povo vai para a rua, que o povo vai se revoltar, né, que os militares vão dar apoio para o povo e que pode rolar um parou tudo, um parou geral, né, uma revolta e uma guerra civil no Brasil. Tá? Tem essa discussão. Mas olha só, a matéria continua. Segundo o certame, há números crescentes de ameaças reais e potenciais contra tribunais do Poder Judiciário e demais instituições públicas nacionais. Nesse cenário, a aquisição teria o intuito de mitigar os riscos no Superior Tribunal Militar. Os ministros do Superior Tribunal Militar estão com medo dos militares invadirem e passar o rodo em todo mundo. Essa é a verdade, tá? Falando um português claro para vocês. Consideremos ainda a crescente participação da população nos processos políticos e a difusão de movimentos sociais reivindicatórios em todo o território nacional, especialmente no Distrito Federal. Essas ações populares recebem relevante atenção por serem realizadas na capital do país. O Poder Judiciário, que nos últimos tempos tem sido palco de hostilizações, depredações e demais atos atentatórios de grande vulto, essa conjunção de fatores faz deste cenário um local onde as ocorrências têm impacto midiático certo e efeitos políticos imediatos contra o Estado Democrático de Direito, afirma o tribunal no edital. Resumindo, estão trancando a agulha, estão com medo, né? Estão, como diria a música do Renato Russo, né? E não proteja o general de 3 estrelas que fica atrás da mesa com o na mão.
né? Então, eles são atrás de um tribunal com um na mão, né? Estão com medo do povo partir para cima, junto com os militares, que os militares se revoltem aí, né? É o que disse esse edital, tá? E na sua visão, você acha que isso existe o risco de acontecer? Eu vou ser sincero, tá? Vou ser meio que advogado do diabo aqui e falar que não acredito muito, não. O brasileiro tá passivo demais, já acostumou com tudo que tá acontecendo. Acho que o brasileiro não vai tomar atitude nenhuma. Mas na sua visão, o que você fala sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Pessoal, outro assunto que eu quero comentar com vocês é porque rola muito hoje a discussão sobre as ações do governo norte-americano e dos congressistas norte-americanos contra, né, a Suprema Corte Brasileira e os ataques à liberdade de expressão no Brasil. Eu achei interessante, Trust Economy Capital, eles fizeram uma publicação, tá? Que diz o seguinte: Breaking, congressista republicana, que é Elvira Salazar, que está ganhando muita notoriedade, essa moça aqui, né? Aprova a lei para que as escolas americanas ensinem sobre os males do socialismo e do comunismo. A lei garante gerações futuras conheçam os horrores a lei garante que as gerações futuras conheçam os horrores da ideologia comunista. O que eu achei interessante demais nisso aqui? Ela está ganhando notoriedade, né? E vem levantando um discurso anticomunista, né? E, inclusive, vem falando abertamente que o Lula é comunista, que há um discurso anti-Lula também. E aí a gente puxa o gancho da Gazeta do Povo, que publicou o seguinte: congressista americana diz que monitora silenciamento da liberdade de expressão pelo STF. É o Supremo Brasileiro, não é a Suprema Corte Americana, não. É o Supremo Tribunal Brasileiro, tá? Supremo Tribunal Federal. Então, essa mesma deputada, ela quer travar uma guerra e ela vai ter, com toda certeza, um cargo provavelmente de liderança do governo dentro do Congresso Nacional. E aí nós temos o Chris Smith, ou seja, vários, né, republicanos que entraram agora e querem mostrar serviço contra o Maduro. E aí, meu amigo, parece que o Lula hoje já é até uma figura secundária, né? O Supremo Tribunal Federal é mais detestado pelos congressistas norte-americanos do que o próprio Lula. Mas dá uma olhada aqui, o que eles publicaram ainda, matéria do The Trust Capital, né? Deputada americana Maria Elvira Salazar aprova a lei que impõe que as escolas americanas ensinem os horrores do comunismo, né? Matéria da revista Oeste. Deputada americana manda recado para Lula e Moraes. Maria Elvira Salazar afirma que Donald Trump cercou-se de pessoas conscientes das violações de liberdade de expressão no Brasil. E aí a gente não pode esquecer dele, né? O Elon Musk. Ou seja, o Elon Musk é uma figura que travou uma guerra contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teve o Twitter retirado, incluiu o Elon Musk no inquérito das fake news, ou seja, hoje o conselheiro-chefe do presidente dos Estados Unidos, a figura mais poderosa do Brasil, né, do mundo, quer dizer, está dentro de um inquérito e sendo investigado pelo ministro Alexandre de Moraes dentro de um inquérito de fake news. Olha o tamanho disso. E aí, para a gente assustar até um pouquinho mais sobre isso, o que nós temos? Nós temos também, né, a situação na qual o próprio Mark Zuckerberg, dono do Facebook, já fez uma doação para a campanha do Donald Trump, pediu perdão pelo esquerdismo que ele propagou e disse que nem em ditaduras ele viu o projeto que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, vamos resumir aqui, né? Vamos retificar. O Mark Zuckerberg disse que em nenhuma democracia séria o que o STF está querendo implementar existe. Ou seja, chamou de forma velada o STF de ditadura. E aí, por fim, mas não menos importante, ainda do The Trust Capital, né? Deputada dos Estados Unidos, gestão Trump vai monitorar a liberdade no Brasil. Há um novo xerife na cidade, declarou Maria Salazar, referindo-se ao presidente eleito, né? Vocês devem lembrar dela, com a fotinha aí do Alexandre de Moraes, que ganhou repercussão, né? Ela segurando a fotinha. Então, são duas coisas que a gente pode interferir aqui através desse vídeo. O judiciário está com medo dos brasileiros e dos americanos. Simples assim. E aí, deixa um comentário aí se ficou até o final e se gostou do conteúdo que a gente trouxe para vocês. Abraço.